Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e aqui conosco a presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Margarida Lopes de Araújo. Ela que fala hoje aqui no Frente a Frente sobre a 25ª Convenção Nacional da categoria, que acontece de 23 a 26 deste mês lá no Centro de Convenções aqui de Maceió. E vamos falar antes, claro, sobre uma homenagem, não é, que a senhora Margarida Lopes recebe da Assembleia Legislativa, ou seja, ela vai receber o título de cidadã honorária de Alagoas. Portanto, a gente começa a nossa entrevista justamente com essa questão que está na ordem do dia. Antes, eu agradeço a sua participação aqui conosco. E qual o seu sentimento ao receber essa titulação aqui de Alagoas? É de muito orgulho, estou muito feliz de estar aqui, essa bela Maceió, recebendo pela primeira vez um evento dessa magnitude, né, dos auditores da Receita. E é para mim um motivo de honra e de orgulho um título desse, porque acho que nunca aconteceu antes, né? Já viajamos pelo Brasil todo, levando esta convenção e outros encontros também, e nenhum presidente foi homenageado dessa forma. Então, me sinto muito feliz, muito honrada e vou me apaixonar definitivamente por Maceió, com certeza. Pois é, o folder com a programação da 25ª Convenção Nacional, na verdade, é um convite, não é? Pois é. Quantos auditores estarão participando do evento? Olha, nós estamos com mais de 1000 participantes inscritos, né? Entre auditores e seus acompanhantes, um número muito maior de auditores. E aqui vamos agregar os colegas também de Alagoas. E da região, não é? Da região toda que vão participar. Aliás, eu quero convidá-los a que participem mesmo, porque vai ser muito bom e muito interessante. Vamos ter palestras que envolvem os ativos, né, os aposentados, vamos ter palestras de qualidade de vida, vamos ter uma palestra magna com o ministro Marco Aurélio do Supremo, que também é alagoano, né, e que vai estar aqui apresentando essa palestra magna, falando sobre a segurança jurídica. Isso é muito importante, que hoje, num momento difícil que nós vivemos nesse país, né, que tenhamos segurança jurídica nos nossos interesses, na nossa vida. E nos pareceres, né, que são dados, né, nos momentos de decisão, não é? É verdade, exatamente isso. Ele é nosso amigo, já participou de outros eventos nossos e ele está vindo e isso é motivo de orgulho para nós, né? Para os auditores. Vamos ter pessoas da Secretaria da Receita Federal, o nosso secretário não poderá vir, mas virá o adjunto, né, Dr. Luiz Fernando, e eu acredito que será um belíssimo evento, até porque o calor humano, né, a receptividade está sendo muito boa. E é uma característica de Alagoas, com né? certeza. Saber bem receber. Né? Sem dúvida alguma, do Nordeste de um modo geral e agora Alagoas de um modo muito especial, né? Faz quase 2 anos que nós estamos organizando esse evento. Porque quando termina uma convenção e elege uma diretoria, 2 anos depois nós já temos que estar elegendo novamente, né? Porque o nosso evento ele tem duas frentes. Uma frente voltada para o público em geral, para a sociedade. Vamos tratar de temas que envolvem toda a sociedade brasileira. E a outra vertente é interna. Específica da categoria. Específica da categoria, onde nós discutimos o futuro da nossa entidade, inclusive. Nós temos 65 anos, fizemos 65 anos agora em abril. Isso é uma marca muito grande, porque nenhuma entidade às vezes sobrevive tantos anos, né? É uma categoria forte, unida e que tem muito contribuído para a sociedade, inclusive. Certamente. Doutora Margarida, o que dizer hoje das dificuldades do ponto de vista da categoria? Qual é o maior embate que tem movido essa coesão? Olha, sempre são embates com o governo, porque somos servidores públicos federais
e estamos sempre querendo alguma coisa. Querendo melhoria salarial, querendo melhoria no nosso trabalho, nas condições de trabalho. E isso nos leva a fazer todo um trabalho junto à administração pública, mas também junto ao Congresso Nacional. Lá em Brasília, onde fica a nossa sede, nós trabalhamos muito no Congresso, porque a todo momento temos leis, medidas provisórias que atacam direitos trabalhistas, direito de servidores e agora direito também do público em geral, dos trabalhadores em geral. E nós temos essa característica de defender os trabalhadores de um modo geral. Pois é, e a entidade, como é bem representativa e importante do ponto de vista estratégico até, sim, não é? Sim. Da seguridade que nós podemos ter, não é? Verdade. Em relação a praticamente tudo que diz respeito a impostos, enfim. Perfeito. Hoje, como está organizada a categoria no Brasil? As condições de trabalho diferencia de região para região? Como a senhora vê, faz uma análise dessa conjuntura? Sim. Então, Gorete, nós temos primeiro um quadro defasado, né? Como você disse, nós fiscalizamos os tributos, as contribuições previdenciárias para garantir para o público políticas sociais. Esse dinheiro seria para isso, né? Aposentadorias do regime geral e políticas sociais do modo geral para todos os brasileiros. E sentimos que a nossa categoria está com um quadro bastante defasado. Teríamos um quadro ideal de 20 mil auditores no Brasil todo e hoje nós estamos com menos da metade. Isso é muito proposital, leva-se a crer. Pois é, né? A gente porque chega isso a pensar até isso. Fragiliza a atividade. E não é só nossa categoria, não. Na nossa lei, por exemplo, nós temos os auditores do trabalho, nós temos os outros servidores da Receita e vemos que todas as categorias estão com seus quadros defasados. E fazemos um trabalho grande na administração pedindo que essas vagas sejam supridas e tal. Mas a tal da lei de responsabilidade fiscal... Então, e não há muito interesse do governo, porque hoje nós temos uma situação muito ruim que trata do ajuste fiscal. E o ajuste fiscal, nós percebemos que ele está todo focado em cima do trabalhador. E aí, não tem dinheiro para chamar mais auditores, não tem dinheiro para fazer concurso, estamos pensando, e por aí vai. Condições de trabalho, né, do ambiente de trabalho, condições difíceis, pouquíssimos funcionários, condições complicadas de trabalho. E tudo isso faz parte do nosso dia a dia de luta e não está fácil a gente conseguir. Pois é, o ajuste fiscal e as medidas provisórias que restringem cada vez mais os direitos trabalhistas, as questões previdenciárias, fator previdenciário. Como a senhora avalia essa situação? Olha, isso faz parte, nós antigamente, antes da unificação com a Receita Federal, nós éramos oriundos da Previdência Social, auditores da Previdência Social. Depois, com a unificação, projeto de governo também, nos unificamos com a Receita Federal. E o nosso foco antigamente, e eu costumo dizer isso, que está no nosso DNA, a defesa da Previdência Social Pública, porque as nossas contribuições eram diretamente envolvidas com os benefícios da Seguridade Social. E hoje a gente percebe que isso não é mais tão importante assim para o governo. Na medida que um governo de trabalhadores, né, que se diz trabalhadores, ele entra e já ataca direitos trabalhistas, conquistas de longa data que já estavam inseridas no ordenamento jurídico, aí vem duas medidas provisórias, a 664 e a 665, que ataca esses direitos, que dificulta o acesso a esses benefícios. Isso nos deixa, assim, muito tristes, porque não foi isso que foi prometido, não é? Além disso, o que nós entendemos é que isso não vai resolver o problema do ajuste fiscal, porque é o trabalhador que tem que pagar essa conta ou teria que ser um movimento geral do próprio governo? Essa é a pergunta que fazemos, né? Então, por exemplo, outra batalha grande que nós temos na Anfip é essa questão da PEC 555, que isso só existe no serviço público brasileiro e federal, alcançando algumas classes de estadual e municipal.
O servidor se aposenta e continua contribuindo, né? Para quê? É um absurdo, não é? É, porque a Constituição é clara, você contribui para ter um benefício. À medida que você conseguiu aquele benefício, não há mais por que contribuir. Não há sentido não há sentido, contribuir. Pois agora existe. Há quase 10 anos nós estamos lutando com essa excrescência que criaram, né? Apesar da Constituição dizer isso, eles criaram esta contribuição, esse governo dos trabalhadores. O comportamento do Congresso hoje, que tem uma composição não favorável ao governo, não é? Com tanto a Câmara quanto o Senado, e vive agora um momento, não é? As turras, nem mesmo Michel Temer, como vice-presidente, conseguiu costurar a aliança desejada da base para dar o apoio ao governo. E nesse contexto, o que é que a senhora acredita da correlação de forças lá existente e do fato de entidades, associações, sindicatos conseguirem algo mais a despeito dessas medidas provisórias que restringem esses direitos? Pois é, a gente vê que é uma batalha muito grande dentro do próprio Congresso, né? O governo perdeu o time, né? Ele se elegeu falando um discurso e agora agindo de outra forma. Isso tem causado um problema muito sério no Congresso. Então, a base do governo está fragilizada, a gente sente isso. E os dirigentes, né, presidente de Câmara, de Senado, a gente percebe que eles ou votam com o governo ou, na maioria das vezes, votam contra. E há um acompanhamento desse grupo que está insatisfeito, né? Que vai obrigar a uma negociação cada vez maior. Cada vez maior. E essa negociação, assim, pelo que a gente vê, não tem sido muito boa para os trabalhadores. Nos parece que sempre os trabalhadores é que saem perdendo. Eu tenho que pagar a conta, né? Exatamente, Então, muito se fala, muito se critica, mas pouco se realiza em termos de atender realmente o trabalhar. Pelo contrário, cada hora vem mais medidas fragilizando. É interessante que, em meio a essas medidas restritivas, né, já se divulgou um superávit, né, de 76 bilhões na Seguridade Social. Isso não é contraditório com essas medidas? É muito interessante isso, porque a Anfip faz esse trabalho. Ela pega todos os dados do governo e ela coloca nos seus devidos lugares. E aí, toda vez a Anfip diz, a Previdência é superavitária. Em que sentido? Naquele sentido, o trabalhador contribui para a sua aposentadoria e os seus benefícios. Esta Previdência é superavitária. Acontece que sai deste bolo tudo que você imaginar, que você possa imaginar de políticas públicas, sai deste mesmo lugar. E não é reposto. Então, isso é que torna ela com problemas, né? Com problemas de saldo. Nós temos um folheto aqui, olha, aqui temos o que compõe a Seguridade Social, os valores da composição da Seguridade e tudo que sai. O que sai daqui, nem sempre houve contribuição para esses valores, para esses benefícios. Bolsa Família, por exemplo, né? Que é um programa interessante para esse país, mas que virou um programa eleitoreiro, na nossa opinião. Por quê? Porque ele faz com que as pessoas fiquem refém daquilo, né? E na nossa visão, talvez essas pessoas não estejam sendo incentivadas a buscar a sua própria sobrevivência. Algo que é salutar é o fato de as crianças terem que estar presente na sala de aula, não é? Sem dúvida, isso é muito importante, está tudo essa ligado. Contrapartida. Está tudo ligado à Previdência Social. Mas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, são programas sociais importantes, mas que acabam impactando no saldo da Previdência. Da Previdência, sabe? Isso não é correto. Nós temos desoneração da folha de pagamento que o governo deu para os empresários. Para a indústria automobilística, uma série de setores que foram desonerados, que tiveram suas contribuições bem minimizadas, que é para... vamos criar empregos, vamos desonerar essa folha, o empresário, para que ele crie mais empregos. Mas nada prova que isso aconteceu.
E esse valor que o governo deixa de arrecadar, ele teria que ele mesmo repassar. Repor. E ele não tem feito isso, nem a tempo, nem a hora e nem no valor total que deveria. Hoje, esse é um trabalho que a Anfip vem fazendo há anos, publicamos livros, todos os anos esses livros são atualizados, esses dados todos, e não é dados que a gente busca por aí. São estatísticos. Estatísticos e do próprio governo. Oficiais. Oficiais, só que nós temos que colocar cada valor no seu devido lugar, né? Eles fazem uma conta diferente. Então, a gente percebe que hoje o governo já se conscientizou de duas coisas importantes para nós, que a Previdência não é deficitária naquela questão da contribuição-benefício e que muitos benefícios não podem sair daí, são políticas sociais, não pode sair desse caixa. E também o governo se conscientizou que ele deu essa desoneração e foi um tiro no pé, porque hoje ele está vendo que não houve a contrapartida do que ele esperava, não cresceu o emprego, a inflação subindo e várias outras coisas que estão prejudicando o trabalhador. Inviabilizando a reposição também, né, desse orçamento. Exatamente. Doutora Margarida, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Ok. Até já.